Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o CSA e como que o clube vê essa possibilidade de transformação em um clube empresa, que eu quero comentar aqui um pouco com vocês, falar um pouco sobre o balanço financeiro do time, que não tem sido muito divulgado nesses últimos anos, mas será que podemos esperar uma transformação em um clube empresa para 2023? E mesmo que não chegue ali um grande investidor, o que podemos tirar de lição, que eu tenho certeza que vai profissionalizar, né, ainda mais o clube, que sem dúvidas nos próximos anos pode sim voltar à Série A. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur, contei com a ajuda de vocês para chegar nessa marca de 40 mil inscritos, que já estamos bem perto. Por aqui já postamos diversos conteúdos, como esse de notícias do mercado da bola do CSA, de contratações, no caso projeto de clube empresa. Se inscreve aqui embaixo, tenho certeza que você vai gostar. Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado para vocês, primeiramente da Robotip, onde assim, se eu te dissesse que por apenas R$50 já poderia ter um software para postar para você, se acreditar em mim, essa é a proposta da Robotip, onde por lá você vai ter toda essa automatização por meio das suas apostas, recebendo assim um relatório, e esse mesmo software vai poder apostar por você em qual seja a estatística que você queira, por exemplo, número de faltas, cartões amarelos, cobrança de escanteios, várias alternativas para você poder lucrar ainda mais e ter uma automatização por meio das suas apostas, sem ter que ficar ali assistindo todas as partidas, estudando todos os jogos. Que lembrando, por esse QR Code ou link abaixo na descrição do vídeo, você vai ter 20% da sua compra vindo aqui pelo Black Arthur, tá? Então vai lá dar uma olhada na Robotip. E o outro recado aqui para vocês é da BR4Bet, Casa de Apostas Esportivas, que eu quero destacar os jogos do CSA, as próximas partidas aí. Por exemplo, você vai poder apostar nesse jogo contra o Novo Horizontino fora de casa no próximo sábado, no caso um jogo fora de casa, uma vitória do CSA pagando 2,29. Tem na próxima semana também um jogo entre CSA e CRB, no próximo sábado, clássico aí alagoano. Tem também depois Chapecoense e CSA, jogo fora de casa. Se você quiser apostar aí pela BR4Bet, eu vou deixar esse QR Code aparecendo aqui na tela e o link abaixo na descrição, onde você vindo aqui para essa indicação, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Por exemplo, você depositou R$100, você vai já ter R$200 utilizando esse link aqui embaixo na descrição, beleza? Bom, depois de muito tempo, né, brigando assim pela parte de cima da tabela e nos últimos anos tentando voltar à Série A, esse ano foi bem atípico em relação ao CSA, principalmente na disputa da Série B, com o time brigando na parte de baixo da tabela. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a equipe aparece fora do Z4, mas assim, é um ano bem atípico por conta de ter feito bons trabalhos em 2018, quando subiu para a Série A, 2019 com uma campanha razoável, e em 2020 e 2021 ficando ali bem na beira, né, para conseguir esse acesso de volta à Série A. Porém, nesse ano aí, mesmo com o time bem reforçado, as finanças em dia, acabou tendo muita complicação e por pouco, né? Até mesmo não tem um ano desastroso, que é igual eu falei para vocês, ainda não terminou, então não dá para cravar se vai ficar na Série B ou não, mas um ano muito atípico. E diante disso surge essa dúvida, né? Será que poderia ter uma transformação em um clube empresa? O próprio presidente do clube, o Omar Coelho, falou um pouco sobre isso. Desde o mês de março, ele tem comentado um pouco sobre essa possibilidade de transformação na SAF. E você, torcedor do CSA, que tem interesse de ver o clube empresa, é praticamente improvável que isso aconteça em 2022, 2023 ou principalmente nos próximos anos. E tem alguns motivos interessantes que eu quero destacar aqui e outros nem tanto, que eu quero dar ênfase aqui também, onde o Omar Coelho não concorda com o clube empresa, especificamente no CSA. Ele diz o seguinte: é uma tábua de salvação para os desesperados, fecha aspas, e o presidente destacou esse equilíbrio financeiro no ambiente azulino e sugere cautela. Eu concordo totalmente, é o time que tem feito uma boa campanha nos últimos anos em relação às finanças, não tem uma dívida muito grande e, apesar desse ano um pouco atípico, né, não é também de desesperar. Ele mesmo conversou com o Globoesporte.com de Alagoas, falando um pouco sobre essa tendência que tomou conta, né, no futebol brasileiro nesses últimos anos. Porém, até agora só o Cruzeiro e o Botafogo oficializou as SAFs e tem dado bons resultados, né? É claro que não vai chegar ganhando tudo como era de se esperar antigamente na chegada de um grande investidor, mas pelo menos organizando a casa como era de se imaginar. E agora o Vasco e o Bahia também, nesse segundo semestre, devem oficializar a compra e a chegada de investidores. É um tema que está extremamente em alta, onde o presidente do clube falou o seguinte, abre aspas: eu acho que é uma tendência, uma evolução do futebol, mas não para esse momento. Se você prestar atenção, os clubes que estão indo buscar a SAF são clubes que estão com uma situação financeira complicada, que passaram por más gestões e estão querendo sobreviver. E aí estão entregando o seu maior patrimônio, que é o futebol, para grupos ou até mesmo individualmente, como é no caso do Ronaldo no Cruzeiro, fecha aspas. No caso, o CSA não aprova essa mudança
no seu estatuto, muito por conta de que ele não vê essa necessidade de transformação em um clube empresa por agora, né? Ele ainda destacou a boa gestão que tem sido feita no CSA nos últimos anos, abre aspas. A questão toda passa por uma boa gestão. O CSA mesmo é um bom exemplo disso, porque vai o CSA agora tirar o futebol, que é o maior atrativo de sua torcida, e entregar na mão de 1, 2 ou 3 investidores. Então ele falou aí, né, que não compensaria justamente por conta desse trabalho recente, bem feito, e pensando a longo prazo aí que tem sido feito na equipe alagoana. Ele até citou o exemplo do Valência, que foi um exemplo de SAF que acabou não dando certo. O time aí brigava por muitos títulos, né, até recentemente, mas depois que foi comprado por um grupo de Singapura, nunca mais voltou a ser o mesmo, e até mesmo depois, para tentar recomprar, o clube acabou não dando certo, o investidor ainda não tem interesse de vender, e fica a situação bem delicada, né, a torcida não gostando do próprio dono que manda no time. Isso é algo que pode acontecer, essas primeiras SAFs no Brasil tendo um pouco mais de cuidado, mas se o clube olhar todo mundo virando uma SAF e querer virar também, a chance de escolher muito mal o investidor e acabar tendo um problema parecido como esse, eu diria que é bem grande. Então essa parte eu concordo com o Omar, em relação a ter cautela e que o clube tendo um potencial de torcida gigantesco, ter uma boa relação assim com, por exemplo, ter uma venda ali de atletas constante, revelar jogadores para venda e ter um fluxo de caixa interessante, não vejo a necessidade de transformar um clube empresa agora, até porque tem muito que ver como que vai ser essa transformação em clube empresa para os próximos anos, e as equipes que estão em uma situação mais delicada, eu acho que o certo seria ir já para esse caminho, mas os times que têm uma situação financeira um pouco mais ok, né, podemos dizer assim, eu acho que devem e tem esse luxo aí de poder esperar e ver o que vai acontecer. Eu acho que nessa parte ele está certo. E bom, temos alguns exemplos de times, principalmente dois do Nordeste que eu vejo que realmente não tem muito interesse de transformação na SAF, o próprio CSA e o outro Fortaleza, que tem passado sobre boas gestões, né, com uma receita cada vez maior, lucros consistentes e demonstrando assim para a sua torcida um bom futebol. Fortaleza aí nos últimos anos teve um crescimento gigantesco, inclusive na temporada atual jogando a Libertadores. Mas, por exemplo, podemos tirar outros exemplos ali que em breve vai mudar um pouco esse panorama, né, de ter só times com uma situação financeira bem ruim virando clube empresa, como por exemplo o Atlético Paranaense, que eu já trouxe vários vídeos aqui no canal falando sobre o projeto de clube empresa do Furacão, que sem dúvidas, na minha opinião, vai ser, tirando ali o Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians, que eu não acho que vão se transformar em clube empresa tão cedo, mas o Atlético deve se transformar e ser uma das maiores vendas de clube empresa da história aqui do Brasil, tá? Porque tem uma situação financeira bem interessante e deve ser vendido ali apenas 50% do futebol do clube e tem a expectativa de faturar mais de 1,5 bilhão de reais só com essa venda de 50%, tá? Isso por conta do time ter lucros consistentes nos últimos anos superando aos 200 milhões, 150 milhões de reais. Então seria assim um primeiro passo de não ser só clube empresa de times que estão numa situação ruim financeiramente, sim um time com potencial gigantesco que pode chegar e conquistar cada vez mais, né? Porque o Atlético tem interesse em fazer uma divisão bem interessante, por exemplo, um grupo A e B de ações, o grupo A tendo acesso, por exemplo, em relação ao estádio, centro de treinamentos, mudança de cidade, cores, nome do time, isso nenhum investidor vai ter acesso. Esse grupo B de ações em relação a ter direitos ali das receitas do clube, né? Realmente vender parte ali do que é a SAF do Atlético Paranaense por 50% das ações. Ainda não foi definido, mas de acordo aí com o próprio estudo da Sports Value, o Atlético avaliado em 1 bilhão e 700 milhões de reais, na minha opinião vale muito mais do que isso por ter lucros consistentes demonstrados nos últimos anos. Então eu vejo que o CSA indo para esse lado poderia ser interessante e, igual eu falei, né, esperar um pouco mais. O time que tem feito uma boa gestão nos últimos anos, tem uma dívida bem baixa de acordo com o último levantamento, próximo ali dos 4 milhões de reais quando a equipe subiu para a Série A. Então assim, mesmo que esse valor tenha dobrado, 8, 10, 16 milhões, parece que é um valor muito alto, mas se você for pensar assim num time que tem uma arrecadação interessante por parte de sócios torcedores, de bilheteria, um potencial bem interessante, é um valor sim praticamente irrelevante, ainda mais se você for jogar a longo prazo. Bom, a grande pergunta de quanto que vale o clube, né, que isso é algo bem difícil de responder, até porque nos últimos vídeos aqui nesse quadro do canal de Clube Empresa, eu peguei como base a Sports Value, que é uma empresa que lista os 30 maiores times em relação a valores de mercado no futebol brasileiro. E o CSA não aparece nessa lista, nem o CSA, nem o CRB, porque quando aparece o rival e outro não dá para tirar um parâmetro, mas não teve nada das equipes alagoanas. O último time, o 30º colocado, é o Vitória, avaliado em 155 milhões de reais.
Mas eu diria que, assim, por conta do bom trabalho feito recentemente, uma equipe que se estabilizou, né, na Série B do Brasileirão, não fica aí caindo para a Série C, D, volta para a Série B, a Série A, não é isso, é um time que já está mais estabilizado desde 2018, tranquilamente ali um valor próximo, diria que dos 70 a 150 milhões de reais, que é muito difícil você definir um valor exato, tá? Tanto que os times que viraram uma SAF ficaram ali nesse estudo de valor de mercado do time por mais do que 3 a 4 meses, então não é algo fácil, mas por conta de ter uma torcida interessante e esses outros tópicos que eu destaquei para vocês, eu vejo que tranquilamente valeria um valor próximo a isso, ainda mais se você for levar em consideração que não vai vender 100% das ações, né? Se for vender ali uns 60%, 70%, eu vejo que tem sim um potencial de valer algo próximo a isso, no mínimo ali uns 100 milhões de reais. Para você ter uma noção, né, das receitas e o balanço do clube, é uma pena que o CSA não divulga desde 2018. Eu não entendo isso porque todos os times do Brasil têm que divulgar, mas o CSA não divulga nada. Eu acho isso bem errado porque não tem uma parcialidade com a torcida, né? Parece que está tratando ali os torcedores muito mal. E se fosse uma dívida gigante, como tem vários times do Brasil, até que eu entenderia, mas não, muito pelo contrário. O próprio CRB divulgou os balanços de 2019, 20, 21, que saiu nesse ano de 2022, e o CSA nada. O último balanço que teve aí foi em 2018, quando o time subiu para a Série A. Então, é realmente ali bem defasado, que é até difícil ali trazer os valores para vocês. Mas para você ter uma ideia, os valores da dívida naquele ano era de apenas 4 milhões de reais, de acordo com o próprio Globo Esporte, 2 milhões de reais em dívidas a curto prazo e 2 a longo prazo, que era um empréstimo ali do Banco do Brasil, algo bem pequeno, né? Essas dívidas, a maioria, empréstimo bancário, nenhuma dívida fiscal, trabalhista ou algo nesse sentido. Então, é um planejamento bem interessante que mostra aí um endividamento baixíssimo e a equipe não fez loucuras na Série A, trazendo, por exemplo, jogadores caríssimos ou algo nesse sentido. É claro que foi ruim porque trouxe um monte de jogadores, né? Pode ter sim aumentado essa dívida, tanto que a última matéria mais recente falando sobre essas dívidas, com a União em 2021, dos times alagoanos, o CSA tinha uma dívida, a União, de algo próximo de 939 mil reais, que não é um valor de se esperar, até porque o Asa, por exemplo, deve 2 milhões de reais junto à União. Nessa dívida aí, no caso de 2018, desses 4 milhões de reais, um valor bem baixo, e em relação a faturamento e receita, que foi consistente nos últimos anos. Em 2018, na Série B, foi algo próximo de 17 milhões de reais, e grande parte aí veio 7 milhões de TV, de televisão, 3 milhões em marketing e propaganda, outros 6 milhões de reais em estádio, bilheteria e sócios torcedores, 500 mil reais de venda de atletas e 500 mil reais de outros que não foi definido, né? Então eu vejo que é um clube que não tem muito que se preocupar, está numa situação tranquila, brigar agora para ficar, né, na Série B, porque se cair para a Série C complicaria um pouco mais, os times mata-mata ali tem se complicado bastante, várias equipes relevantes que estão na Série C não conseguiu acesso de volta à Série B, como foi, por exemplo, o Remo recentemente, o Santa Cruz que acabou se afundando, né, o Paraná também, então tem que tomar cuidado para não ir cair aí para uma terceira divisão, que aí complicaria bastante, mas pela situação financeira do clube, não acho que tem que se preocupar em virar um clube empresa por agora. Eu vejo que tem algumas questões que dá sim para melhorar, como por exemplo, tendo ali cada vez mais pessoas responsáveis dentro do clube, por exemplo, tendo um profissional para ser o CEO do time, né, ter um responsável por conta das finanças, marketing e também ter uma certa otimização do que pode ser feito e trabalhado na equipe alagoana. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha sobre esse projeto de clube empresa, se poderia ser uma boa alternativa virar uma SAF, se não, se você gosta aí da gestão do Omar Coelho e se, né, algumas mexidas ali, por exemplo, estruturando um pouco mais realmente o CSA como uma empresa, mudando assim algumas partes importantes, pode cada vez mais deixar o clube mais valioso, né, e quem sabe ele dê com uns 4, 5 anos, quando esse projeto de SAF estiver mais normal no Brasil e o CSA ainda mais estabilizado, possa ter uma venda ainda mais interessante para o clube e sua torcida. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegarmos a essa marca de 40 mil inscritos aqui no Black Card. Aqui na tela final vou deixar essas duas sugestões de vídeo para vocês do CSA. Isso aqui é onde nós falamos sobre a Caixa, por que a Caixa deixou de patrocinar os times do Brasil, no caso aí especificamente da equipe alagoana, bem interessante também, vai lá dar uma olhada, além também desse outro aqui, onde eu falo um pouco mais sobre esse projeto, né, de clube empresa do CSA, um vídeo outro aqui que eu falo sobre um pouco mais dessas dívidas, vai lá dar uma olhada um pouco mais detalhado. E o link aqui embaixo na descrição da BR4Bet para você começar a fazer suas apostas nos jogos desse sábado contra o Grêmio Novo Horizontino, depois contra o CRB, e o link da Robotip para você começar a automatizar suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!